Bom dia, alunos do terceiro ano A, B, C, D, E e F. É um prazer novamente estar aqui com vocês após as férias, após o descanso, nós retornarmos nossas aulas remotas. E nós retornaremos com o nosso trabalho agora, vamos revisar aí um pouquinho de geometria analítica. Voltando aqui em geometria analítica, finalizando o último conteúdo de geometria analítica. Dentro de geometria analítica, nós temos a área do triângulo. Nós aprendemos, naturalmente, a aprender a calcular a área do triângulo, quando aprendemos a calcular o triângulo, que era base vezes a base, vezes a área do triângulo, a base vezes a altura, dividido por 2. Ó, a base vezes a altura, né? A área do triângulo, calculando assim, ó. A base vezes a altura dividido por 2. Eu quero dizer para você por que a base vezes a altura dividido por 2. Naturalmente, a gente tem um retângulo, ó. Eu tenho um retângulo. Um retângulo, na verdade, são dois triângulos. São dois triângulos, ó. Então, é por isso que quando calculamos a área de um triângulo, é a metade da base vezes a altura. Por quê? Porque é a metade do retângulo. Em geometria analítica, esse meio, metade da base vezes a altura dividido por 2. Veio para a geometria analítica. Agora, em geometria analítica, já é um pouco diferente. Para calcular a área de um retângulo, nós vamos utilizar as coordenadas, os pontos do triângulo, as coordenadas A, B e C. Para determinar a área do triângulo, nós vamos utilizar a área, a metade do determinante, do modo determinante. Tá? Metade do modo determinante. Então, metade por quê? Porque é a metade do retângulo. Metade do retângulo. Que quer dizer o triângulo determinante formado por esses três elementos, essas três coordenadas cartesianas. Então, a área do triângulo pode ser determinada modo determinante dividido por 2. Porque uma vezes o módulo é igual ao módulo. Aqui eu tenho 1, ó, 2 vezes 1, 2. Então a área pode ser o modo determinante dividido por 2. Essa é a formulinha para calcular a área de um triângulo. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma coordenada, né, que vai determinar, então, o primeiro passo a fazer é calcular o determinante formado por elas. Ó, determinante. Vou ter o 2 e o 3. Ó, vamos pegar aqui o ponto A primeiro. 1 e o 2, o B, menos 2 e 8, e o C, 2 e 3. Vamos descer aqui a primeira coluna para baixo, tá? Primeira coluna para baixo. Nós calcular o determinante aí, ó. Tá vendo? Calcular o determinante aí, tá? Agora a gente vai calcular, ó. Temos aqui, ó, 1 vezes 8, 8. Menos 2 vezes 3, menos 6. 2 vezes 2, 4. Essa é a diagonal principal. 8 menos 6, 2. 2 mais 4, 6. Agora a diagonal secundária. 2 vezes menos 2, menos 4. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 1, 3. 16 mais 3, 19. 19 menos 4, 15. Então, mesmo que eu colocar 4 menos 16, eu tenho 12. 12 mais 3, 15. Então, o determinante é a diagonal principal menos diagonal secundária. Determinante, a principal é o 6 menos a secundária, que é o 15. Então, o determinante é 6 menos 15, menos 9. Menos 9. Agora, eu vou calcular a área. A área é o modo determinante dividido por 2. A área, então, o modo determinante é o quê? Menos 9, dividido por 2. Por que módulo? Porque o módulo, vou tirar dentro dele um valor absoluto. Porque não existe área com valor negativo.
só com valor positivo, por isso o modo. Então a área, modo de menos 9, 9, dividido por 2. Então minha área do triângulo, 9 por 2, 4,5 unidades de área. O A, unidade de área. A gente sempre coloca o A para essa unidade. Se vocês quiserem colocar, que é critério de vocês. Se não quiser colocar, a gente saber que é unidade de área. Então eu tenho aí 4,5. Você pode deixar 9 dividido por 2 ou ficar 4,5. A critério de vocês, tá? Então isso aí é um exemplo de área de um triângulo dentro da geometria analítica, tá? Agora a gente vai ver um outro exemplo aqui, buscando aqui um outro exemplo relacionado com isso. Vou trazer aqui um novo exemplo para vocês. Agora vai ficar mais determinante essa área aí. Vamos lá, vou parar aqui o quadro. Nós voltamos aí à nossa aula. Agora, vamos ver um exemplo. Eu quero o valor de A. Nesse exemplo 2, eu quero o valor de A. Dentro de um triângulo que eu tenho medidas, eu tenho um triângulo, ó, eu tenho um triângulo, retângulo, onde eu tenho o ponto A, o meu ponto A é 1 e 0. O meu ponto B é 2 e menos 1. E o meu ponto C é A e 2. A e 2. Que tenha a área desse triângulo seja 7. A área seja 7. Então, vamos supor que você sabe que a área desse triângulo é 7 unidades de área. Só que agora eu quero saber o valor da coordenada. Qual é o meu valor de A dentro dessa coordenada aqui? Posso saber qualquer coordenada determinante dentro desse valor. Para isso, primeiro passo que eu vou fazer é calcular o determinante. Então, eu vou pegar os pontos A, 1 e 0. O ponto B, 2 e menos 1. O ponto C, A e 2. Vou descer a primeira coluna, primeira linha para baixo. Vou calcular o determinante. Diagonal principal, diagonal secundária. Assim nós vamos calcular. Vou pegar um outro pincel aqui. Vamos lá então. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 2, 4. A vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0, letra é ou número é 0. Então, menos 1, 1 menos 4, 3. Agora, 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes A, menos A. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui menos A mais 2. Pronto. Eu tenho duas coordenadas. Eu sei que o determinante é diagonal principal menos diagonal secundária. Determinante, a principal é quem? 3. Menos a secundária, que é menos A mais 2. Então, vamos achar. O determinante, então, é 3. Menos 6 menos mais A. Menos 6 mais menos 2. Então, determinante é, posso agrupar A mais 3 menos 2. Então, determinante é igual a 3 menos 2, 1. A mais 1. Agora eu vou para a área. A área é o quê? Modo determinante dividido por 2. A área ele me deu. Qual o valor da área? A área vale 7. O determinante é A mais quem? A mais 1. A mais 1, módulo de A mais 1. É igual a ele mesmo. Dividido por 2. Nós vamos calcular agora, observe bem, proporcionalmente, para encontrar esses valores. Tem uma fração. 1 vezes A mais 1, A mais 1. 7 vezes 2, 14. Então, eu vou ter agora, então, A é igual a 14
Tá positivo, passa negativo. Então, meu A é igual a 13. Achei, então, o valor de A. Viu só? Esses dois exemplos aí é bem específico para vocês poderem encontrar essas áreas do triângulo. São exemplos bem claros. Podemos calcular qualquer área de triângulo agora utilizando coordenadas cartesianas. Tá vendo? São maneiras diferentes de encontrar essa área. Essa é a nossa aula, nossa primeira aula. Nossa segunda aula eu vou passar uma atividade para vocês relacionada a isso também, dessa semana. É um prazer rever vocês, estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.